Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meu nome é Haroldo Souza, creio que a maioria que vai estar vendo esse vídeo já me conhece. E este é a nossa página e o nosso canal para falar de Deus, tá? Curte aí a página, você que está assistindo pelo Facebook, e você que estiver ouvindo pelo YouTube, também inscreva-se aí e ative o sininho para receber as nossas notificações, saber quando a gente publicar algo novo, tá ok? Bom, hoje nós estamos aí, pessoal, com um tema, tá, que eu queria muito já há dias compartilhar com vocês para falar sobre a graça de Deus, tá? O título da nossa reflexão vai ser Graça para o Caminho, tá? Graça para o Caminho. Eu escrevi aqui um subtema falando que a maravilhosa graça, a força de Deus que extrai o melhor do nosso interior. Guarde isso, o melhor do nosso interior. E a base para a nossa reflexão está no livro ou na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, né, o seu cooperador, no capítulo 2, o versículo 11, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, tá? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A primeira observação que nós fazemos é a respeito desse texto, né, que nos diz que a graça de Deus se há manifestado. A graça nos parece uma palavra feminina, mas o verbo está não está no feminino, está no masculino. A graça se há manifestado. Isso por quê? Porque a graça manifestada é Jesus Cristo, né, manifesto, é Deus expresso em Jesus Cristo, trazendo a nós o conhecimento prático da graça, tá? É preciso você observar primeiramente o seguinte, que em nenhuma religião você vai ter esse princípio, tá? E esse valor graça. Você vai ter muitas religiões, até mesmo religiões ditas cristãs, não conhecem a graça, né? Muitos vão conhecer o amor, a misericórdia, perdão, e obras, mas graça não. Graça só existe naqueles que praticam o evangelho genuíno. E esse é o grande segredo para uma vida cristã abundante, com realizações, com ações concretas que redundem em vitória, testemunho de vida. Realmente a graça de Deus é a capacitação no homem interior para nós vivermos aquilo de melhor que Deus tem para nós. Então, além do versículo que é base para a nossa reflexão, nós vamos o que? Passear pela Bíblia Sagrada através de alguns versículos, e conforme nós formos lendo aqui, eu vou comentando algo a respeito com vocês, tá? Vamos lá então, pela nossa Bíblia. Há muitos versículos a respeito da graça de Deus, mas eu peguei alguns básicos mais interessantes que eu creio que vai ser importante para nós neste momento e de grande valia para você, né? Porque quando você compreender a graça, né, que é esse valor de Deus e também o poder de Deus que atua no homem interior para exteriorizar o melhor que o ser humano pode dar, aí você vai conseguir viver uma vida nova e diferente, tá? Vamos adiante com o nosso conteúdo, tá? Antes de dar início assim, aos versículos que eu quero compartilhar com você, há um hino evangélico, de muitos séculos já, que é chamado Amazing Grace, tá? Graça maravilhosa, né? A tradução dessa expressão, Amazing Grace. Esse hino já foi gravado por mais de 600 pessoas em versões diferentes, clássicos, orquestrados, de todas as formas possíveis, e versões também, tá? E traduções para outras línguas. Então, Amazing Grace também é o nome de um filme, por isso eu botei essa imagem aqui, com esse mesmo título, Amazing Grace, que é Graça Maravilhosa, e ele trata de um evento que eu, sempre que falo da graça, eu lembro desse evento histórico e que é desconhecido praticamente, pelo menos aqui no Brasil, e até mesmo dos cristãos, tá? O evento na história chamado Amazing Grace é o evento da libertação
da primeira libertação de escravos oficialmente no Ocidente, tá? Na história do Ocidente, que foi na Inglaterra. E um deputado, né, do parlamento britânico, William Wilberforce, foi o responsável por esse trabalho. William Wilberforce era um cara de vida meio difícil, né? Parece-me que viciado em bebida, tinha uma vida, de certa forma, promíscua, e ele converteu-se, né, ao cristianismo, e também, como tornou-se deputado ali do parlamento britânico, e dedicou a sua vida inteira à causa da libertação dos escravos. Você nunca leu isso nos seus livros de história, né? Na escola nunca lhe foi ensinado, né? Mas isso é verdade. E quem faz aí a sua faculdadezinha de direito, que tem lá 6 meses, né, de ataques, filosofia então nem se fala, e todas as humanas, né? Você tem 6 meses de ataques e desconstrução ao cristianismo, tá? Se você tiver oportunidade, fale apenas disso aqui, que foi a primeira libertação dos escravos, está no filme, e no Brasil esse filme tem um nome diferente, um título diferente, que é Jornada pela Liberdade, né? Isso já uma forma também de esconder esse nome Amazing Grace, que é um nome que está vinculado a esse evento, Amazing Grace, tá? Foi composto por um cara que era piloto de navio negreiro, navio que transportavam negros da África, e ele converteu-se também ao cristianismo e compôs esta canção chamada Amazing Grace, tá? Então procure aí, se você quiser assistir o filme Jornada pela Liberdade, que vale a pena. E depois você assiste a história de Abraham Lincoln, que é a libertação dos escravos nos Estados Unidos, e um homem que dizia: eu sou um homem de um único livro, a Bíblia Sagrada, né? Então a Bíblia Sagrada tem ampla influência na libertação dos escravos no mundo, né? Primeiro a Inglaterra, que foi o primeiro país a libertar, e depois os Estados Unidos, com a sua grande influência, né, também libertando. Isso levou a todo mundo a libertação dos escravos, tá? Meu intuito aqui não é só trazer mensagem de conforto para você, mas é trazer informação, conteúdo, crescimento. A Bíblia diz para crescermos na graça e no conhecimento. Então estou trazendo conhecimento e vamos falar sobre a graça agora, finalmente, né? Olha aqui, Provérbios 3:34 diz assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. O primeiro passo para acharmos graça de Deus, né? Primeiro que a graça é um favor dele. Ele dá a todos, mas a um ele dá em medidas maiores e diferentes, conforme o propósito que ele tem na vida daquela pessoa, e também conforme eu chamaria de habilidade, mas não é habilidade, é o conjunto. Deus conhece todo o nosso ser e sabe o que pode fazer através de nós. Então, a graça é concedida dessa forma, mas ela é disponível a todo aquele que buscar ao Senhor. Alcançará a graça do Senhor. Agora, tem que ter algumas qualificações para alcançar a graça. Veja só, o provérbio está dizendo que Deus dá graça aos mansos. Agora, o escarnecedor, o que é o escarnecedor? É o zombador, esta pessoa que zomba de Deus, que, né, mesmo às vezes a pessoa tendo um temor de Deus, mas ela acha bonito ser engraçado, fazer zombarias com Deus, não tem respeito, não tem temor e não é disposto a aprender. Manso aqui é uma pessoa disposta a aprender, não é uma pessoa que fala baixo, não é uma pessoa... A gente adaptou essa palavra manso como se fosse isto, né? Essa capacidade, às vezes, de falar bonito. Tem gente que fala tão manso, você só não pode pisar no pé dele porque ele é capaz de te dar um tiro, mas ele é manso, né? Manso no falar. O manso que a Bíblia trata é aquele que é disposto a aprender, que tem um coração disposto a aprender, tá? Quem doma animal sabe que tem aquele animal que a gente diz, esse é manso. Por que ele é manso? Porque é um animal que se deixa domar, adestrar, ensinar. O que é bravo, ele é bravo, não vai aprender, né? Vai tomar-lhe, às vezes, pau, castigo, e vai ser esporeado, que nem o cavalo lá bravo, açoitado, e não aprende. O manso, você bota o cabresto nele, conduz, ensina, e ele aprende, né? Sem dificuldade. Mas o escarnecedor, a Bíblia diz que Deus escarnecerá dele também. E Tiago, o irmão de Jesus Cristo, diz assim:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o ponto de partida para acharmos graça em Deus é a humildade, a mansidão, uma predisposição de aprender, porque tem gente que já não quer mais aprender, né? Especialmente quando chega a uma certa idade, parece que as pessoas não precisam mais aprender, tá? Olha aqui que continua nos ensinando a palavra de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Isso é Paulo dizendo a respeito de si mesmo, né? Aí o que ele, né, diz assim: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha o que a graça de Deus faz, ela nos habilita para também servirmos a Deus, né, com uma vida de testemunho, uma vida que rompe com o sistema humano, que vai além para testificar de Deus. Paulo, você que conhece um pouco a história bíblica, sabe que Paulo foi um gigante, né, em servir a Deus, em fazer, em realizar coisas, mas ele diz: não fui eu, foi a graça de Deus em mim, né? Então você quer servir a Deus, quer realizar coisas, tá? Servir a Deus, não pense em igreja, tá? Quando a gente fala em servir a Deus, as pessoas já pensam assim: eu vou para a igreja, vou ser pastor, vou ser cantor, vou fazer algo. Não pense nisso, pense em ser uma pessoa que entrega-se a Deus. E o servir a Deus pode ser atender a vida, de repente, de um mendigo, pode ser ajudar um pai de família. Às vezes, aquela ação que você vai fazer pela graça de Deus na sua vida vai desencadear grandes ações e grandes transformações. Então não precisa às vezes ser você, tá? Imagine, por exemplo, o cara que ganhou o maior evangelista dos tempos modernos, que foi Moody. Ele era um sapateiro, né? E Moody também era. Mas enfim, a história é um cara, vamos dizer assim, insignificante, no sentido assim, ele não era um cara que teve um grande trabalho, foi um grande pastor, não, era um simples homem, mas ganhou Moody, e Moody foi o maior evangelista, né, desses tempos, ganhador de milhões de almas. Então assim, a graça de Deus quer operar em você para que você realize o que Deus tem para a sua vida de maneira extraordinária, né, com a bondade de Deus sobre você. Que diremos, pois, aqui em Romanos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele, né? A graça de Deus é tão extraordinária, é tão boa, tão grande sobre as nossas vidas. Deixa eu me trocar de lugar aqui, até porque eu estou atrapalhando o texto, era para ter ido para o outro lado. Então assim, como permaneceremos, né, no pecado? Paulo diz, ele esclareceu tanto sobre a graça, que ela vem sobre nós não por méritos, não é porque eu vou orar muito. A oração é para trabalhar o meu ser, para que eu vença e humilhe a minha soberba, a minha arrogância, todos esses sentimentos, né? A falta de mansidão, de disposição para aprender, todos esses sentimentos que impedem que Deus opere na minha vida, que trabalhe no meu homem interior, tá? Então, quando Paulo explica tão abundantemente essa bondade de Deus para conosco, ele imediatamente imagina o seguinte: olha, vamos pensar que porque a graça de Deus é através da sua bondade, agora nós podemos pecar, porque enfim, a graça foi que nos livrou, não foi nossa obra, não foi porque eu andei de joelho, não foi porque eu paguei promessa, não foi por isso, foi a graça que me alcançou, né? Que me habilitou a andar nesse caminho de servir a Deus. Lembre-se que o nosso tema, o nosso título é Graça para o Caminho. Então, a graça foi esta força que nos colocou no caminho de Deus. E aí, Paulo, ao ensinar, né, especialmente pensando naquela mentalidade judia que era acostumada a relacionar-se com Deus por obras, por realizações humanas, ele, né, imediatamente pensa: agora as pessoas vão pensar que podem pecar porque agora estão na graça. E ele diz: não, a graça é uma habilidade, é uma habilitação de Deus justamente para vencermos o pecado, para estarmos em Cristo, e estar em Cristo é estar morto para o pecado, né? Então não viveremos mais nele. A graça é a grande virtude do céu que opera no interior do homem para
que ele não vive em pecado. Né? Quando você quiser vencer o pecado, busque a graça de Deus. Né? Não busque, né, por força sua. Ah, mas agora eu tenho que vencer para poder. Não, vai para Deus. Vai para Deus. Né? É Ele que vai te dar graça. Né? Vai para Deus, confessa, né, o seu pecado, fala do seu ser, do seu interior, das suas vontades, dos seus temores, né? E deixa na mão de Deus e confia nessa bondosa graça dele, porque ele vai operar na tua vida, tá? Eu lembro de muitos testemunhos em que as pessoas diziam assim: eu estava em pecado, eu estava no vício das drogas, mas de lá eu clamava a Deus e Deus me alcançou, me deu a força, a virtude para que eu saísse disso. Então, é a confiança, é permanecer em confiança em Deus, que a graça vai com certeza operar em nossas vidas, tá? O provérbio 3 e 4 diz assim: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A graça também, ela tem uma função muito extraordinária na nossa vida, que é nos dar entendimento. A graça de Deus é a virtude que opera no homem para as revelações do céu, as revelações das Escrituras, tá? As Escrituras, elas não são conhecidas por simples leitura. Por isso muita gente diz assim: eu não entendo nada da Bíblia Sagrada. Eu leio, até tentei ler, li um capítulo, li um versículo, mas a Bíblia, ela não é um jornal, ela não é um livro de história, ainda que ela tenha história, né? Ela é dividida em livros por temática. Existem os livros, o Pentateuco, que é a lei, depois vem os livros históricos, né? Os profetas, os salmos, né? Ela é classificada em literaturas diferentes ou classificáveis, mas ela não é um simples livro de história que você começa na primeira página e ela vai, né, dando uma sequência. Então ela é um livro para você ler, refletir, né? Se você não tem costume de ler a Bíblia, eu recomendo. Leia os Salmos, que são cânticos em forma às vezes de oração, e leia o livro de João para começar, né? E vai lendo e vai pedindo a graça de Deus, entendimento, porque quando você acha graça, você acha o bom entendimento, aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, tá? Olha o que diz a recomendação do apóstolo Pedro, né? Diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade. Amém. Veja só, crescei antes na graça e no conhecimento. Então, você ter informação, você pode ler toda a Bíblia, estudar, fazer curso de teologia, você vai ter muita informação, né? Você vai ter muito conteúdo, mas conhecimento das coisas de Deus só vem pelo Espírito Santo e pela graça de Deus que opera em nós, sabe? A graça, ela é um sentimento que move o interior do homem. Quando eu compreendi isso sobre a graça, ela não é só assim um favor de Deus. Deus deixa de me condenar, não atribui a mim o pecado quando eu me arrependo, quando eu aceito o sacrifício de Jesus. Então, a graça é esse favor de Deus. Não, não é isso só. É isso também, mas ela é ativa. A graça, ela é uma operação de Deus em nós, no homem, quando o homem é humilde e se deixa operar por Deus, instruir por Deus e pelo seu Espírito. Então, ela move em nós os sentimentos, controla os nossos apetites, temperamentos, enfim, ela começa a nos instruir. E aí a nossa mentalidade, o nosso pensamento, a nossa reflexão, ela vai voltando-se para as coisas de Deus e Deus vai ligando as informações e dando a revelação no interior e na mente do homem. Eu não posso explicar salvação para ninguém, mas a pessoa que alcançou salvação, ela compreende, ela recebe o entendimento. Por isso que muitos não analisam a vida do crente, até tem gente que acha interessante o comportamento, né, as atitudes daqueles que são verdadeiros cristãos, mas ela diz assim: eu não consigo. Como é que eu vou conseguir deixar de viver uma vida de baile, deixar de viver uma vida das minhas bebidinhas, algumas prostituições? Sou acostumado com isso, né? Então isso não dá para mim, né? Você não sabe o que está perdendo, né? Tudo isso aí é bobagem, tudo isso aí é muito pequeno
perto do que é a graça de Deus em nós, tá? Então, por isso o apóstolo Pedro aconselha: crescei antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível conhecer a Jesus Cristo de verdade sem a operação do seu Espírito em nós, produzindo esta graça reveladora. Lembra daquele momento em que Pedro, Jesus pergunta assim: quem os homens dizem que eu sou? Aí um disse: Jesus, um disse que o senhor é profeta. O outro, eu ouvi alguém dizer que o senhor é Elias, o profeta. Outro disse que é Jeremias, que ressuscitou, um deles que ressuscitou. Outros até dizem que é João Batista, que foi morto há pouco. Enfim, que ressuscitou. E Jesus diz para eles agora: e vocês que andam comigo há muito tempo já, quem vocês dizem, acham que eu sou? E ali naquele instante Pedro tem esse relance de revelação, de entendimento, né, do projeto de Deus, da vontade de Deus. E ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa declaração é tão profunda. Você dizer isso da boca para fora é uma coisa, mas você conhecer isso é outra. Só Deus pode fazer isso no homem. É tão profundo que Jesus diz assim: Pedro, tu alcançaste graça de Deus, porque isso não foi homem, não foi carne, nem foi sangue. Quer dizer, este conhecimento não chega ao ser humano por simples estudo, por simples informação. Ele diz: mas meu Pai que está no céu te revelou. Vocês entenderam? E aí essa declaração é tão forte que Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, pedra pequena. Ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus fez um trocadilho. Pedro significa pedrinha, Petros, né? Jesus é a pedra, ou a declaração de Pedro de que tu és o Filho de Deus, ou tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus disse: sobre esta pedra, não é sobre Pedro, mas sobre essa. Quando ele diz pedra, ele não usa Petros, né? Mas Petra, que é pedra grande. Sobre esta pedra, sobre este fundamento de que eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Veja que Pedro teve esta revelação por graça de Deus. Não foi, Pedro tinha todo um histórico de conhecimento das escrituras existente até a época, que era o Velho Testamento. Era um estudioso, como todo judeu é, conhecedor das escrituras, frequentador do templo, da religião, mas este conhecimento Pedro recebeu por revelação. Jesus revela isso, tá? Por isso agora ele diz assim: crescei antes na graça, E crescer na graça nós já vimos como é que funciona: humildade, quebrantamento diante do Senhor, predisposição a aprender. E Tiago, novamente, o irmão de Jesus Cristo, eu estou repetindo aqui aquele versículo, diz assim: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu sempre falo, nas minhas falas, estudos bíblicos, ensinos na igreja, enfim, nas minhas preleções, que eu não preciso de ajuda para ser soberbo. Eu não preciso. Infelizmente eu critico aí muitos louvores que exaltam muito o indivíduo. Eu não preciso dessa ajuda. A soberba, ela está em mim. Eu preciso da graça do Espírito Santo. E eu preciso me dominar a minha soberba, reconhecer pelo menos ela e pedir a Deus: Senhor, eu preciso de graça. É por isso que a Bíblia, Jesus diz assim, que aos pobres de espírito, Jesus diz assim, que bem-aventurados os pobres de espírito. Não é pobre de espírito naquele sentido que nós dizemos, de gente ruim, mentirosa, enganadora, falcatrua. Não é isso. O pobre de espírito é aquela pessoa que tem essa consciência de que ela precisa de Deus. Isto é um grau de humildade, A humildade verdadeira, ela vem mesmo pela graça de Deus também operando em nós, mas a humildade de você reconhecer que a soberba habita em você sem você precisar de ajuda é o maior passo que você tem para se aproximar de Deus, É se humilhar, é dizer:
Deus, até aqui eu não sei de nada, eu preciso aprender a verdade, eu preciso aprender de ti, Senhor, tá? Paulo também escrevendo aos Coríntios diz assim: e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Aí é um perigo, irmãos, há pessoas que recebem a graça de Deus em vão, né? Ela recebe a graça, mas ela não aproveita a graça. Ela continua, né? Porque tem pessoa que é alcançada pela graça de Deus, sabe? Eu lembro do dia, até hoje, foi em 1992, eu tive a primeira experiência de sentir a graça de Deus em meu coração. Meu coração ardeu, é uma experiência inesquecível. Eu fui daqui a São Paulo com o coração queimando, aquela experiência de vida abundante como uma chama dentro de mim, tá? Só que chegou lá, os compromissos, os problemas, enfim, fez com que eu esquecesse da graça. Naquela vez, naquela oportunidade, eu recebi a graça de Deus em vão. Eu não me esforcei por aquela coisa tão boa que eu recebi naquela tarde aqui em Santo Ângelo, e quando viajava para São Paulo, fui a viagem inteira e até o outro dia aquilo ardia em meu coração. Se você quer achar uma passagem bíblica que fala nisso, ache nos evangelhos lá a história de Cleopas e outro discípulo que encontraram Jesus no caminho depois de ressuscitado, e ele começou a conversar com eles. E depois eles descobrem que é Jesus, e Jesus vai embora e diz assim: acaso não ardia em nós o coração quando ele falava conosco? Então, quando Jesus fala conosco, arde em nós o coração, move nosso ser de um sentimento maravilhoso e extraordinário que gera vida, e vida em abundância, Então, mas às vezes nós recebemos esse sentimento e esta graça e não fazemos nada com ela, não atentamos para ela, não atendemos ao impulso que ela nos conduz, que é para mais próximo de Deus. Então, há pessoas que recebem a graça de Deus em vão, e há pessoas que deixam a graça de Deus. Olha aqui o que Paulo também escreve aos Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, Paulo está reclamando aqui que o pessoal teve essa experiência da graça no começo do seu relacionamento com Deus, e depois chegou pessoas que colocaram para eles algumas regras que não eram os princípios cristãos, bíblicos, e impuseram regras a eles, e eles começaram a querer se relacionar com Deus agora pelas regras. Eu faço isso, então Deus tem que fazer aquilo para mim. Se eu realizar isso, Deus vai responder com aquilo. E a única resposta de Deus para nós é quando nós nos quebrantamos e nos arrependemos, temos um encontro com Deus. Esta é a única atitude do homem que pode causar uma resposta de Deus, que é a revelação, a manifestação dele em nossos corações, tá? Então Paulo reclama: vocês passaram da graça agora para um relacionamento de obras, de trocas, e esse não é o relacionamento com Deus. Mesmo no tempo da lei, o Velho Testamento, as pessoas que tiveram um bom relacionamento com Deus, a Bíblia nunca mostra que era porque eles eram cumpridores da lei, mas é porque eles se aproximaram de Deus com um coração quebrantado, de adorador, de servo de Deus, de modo que Deus os alcançou com a graça. E era assim que eles eram grandes vencedores e tiveram grandes testemunhos, não pela sua própria força, entendeu? E aí eu termino com este versículo, o conselho de Paulo a um jovem obreiro, pastor. Ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Preste atenção, a graça é um meio de fortalecimento do ser humano. Quando você recebe a graça e atende ao chamado dela para seguir o caminho que ela te impulsiona, quando ela te impulsiona a deixar coisas que são nocivas à tua vida e a seguir coisas que são positivas, construtivas, produtoras de conteúdo e de uma subjetividade extraordinária, um enriquecimento do homem interior. Então, por isso, Paulo recomenda a este jovem pastor, dizendo a ele: filho,
fortifica-te na graça. Quando as dificuldades vierem, quando os empecilhos, as barreiras, toda sorte de coisa que quiser te atrapalhar, fica numa coisa só, filho: a graça. A graça, ela nunca te desampara, porque sabe quem é a graça? É o próprio Jesus Cristo, sabe? A graça seria assim uma forma da gente falar sobre Jesus em nós. Então essa graça, o versículo que nós iniciamos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado. É Jesus trazendo salvação aos homens e ensinando-nos a renunciar ao presente século, a essas coisas que são meramente humanas, tá? Deus vai nos dar entendimento, forças. E você está fraco, dizendo: olha, eu ando tão desanimado, tão triste. Fortifica-te na graça agora. Não, mas não, agora. A graça está à tua disposição. Te humilha a Deus e reconhece: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua força. Eu vou clamar ao Senhor agora, né? E clame agora. E fale com Ele. Faça uma oração. E eu quero esclarecer para alguém que de repente é acostumado a rezar. Eu não quero aqui entrar no mérito e nem questionar. Mas eu estou falando para você orar. O que é orar? É conversar. É se expressar daquilo que está no seu interior. A reza é, em termos, uma oração, mas que foi preparada por alguém há algum tempo para você a repetir. E ela pode até, na sua análise, ter o seu valor e o seu conteúdo, mas a oração, ela é a expressão daquilo que está no seu interior. E é isso que Deus quer ouvir de nós, numa relação amigável e numa relação verdadeira. Se você ouviu o meu vídeo anterior sobre de que Deus nós estamos falando, eu falei de um Deus relacional, um Deus que se relaciona com o homem como qualquer outro ser vivente se relaciona, não como qualquer outro, porque ele não é igual a qualquer outro. Ele é santo, 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 mas ele quer repartir desta santidade conosco, transformando o nosso ser, colocando em nós a nossa graça, e essa graça nos impulsionará para o caminho que Deus tem preparado para nós, tá? Então, que Deus te abençoe. Eu quero terminar esta reflexão convidando a você a fazer uma pequena oração comigo agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Eu não costumo fazer orações assim, mas de repente alguém nos ouve agora, está tão desanimado e precisando desta graça. Eu creio que se nós refletirmos junto agora e você quebrantar o seu ser, Deus vai falar com você, vai tocar aí na sua vida e ela vai ser cheia de uma nova força para viver uma nova vida, tomar um novo rumo e dizer: eu recebi graça de Deus, eu recebi favor de Deus, força de Deus, porque o momento que eu passo é muito triste, é muito difícil e só a graça de Deus pode me ajudar. Tá bem? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, Senhor, eu aqui estou fazendo, Senhor, o que posso para levar estas mensagens aos corações, Senhor. E eu peço, Senhor, que esta vida que me ouve agora, ela seja de alguma forma tocada, esclarecida, enriquecida no seu interior pela Tua palavra, por aquilo que lemos e pouco do que falamos, Pai. Mas eu creio mais que o Teu Espírito pode fazer além do que eu posso pensar e imaginar a respeito desta pessoa. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu a abençoo. Eu peço que o Teu Espírito, a Tua paz interior, Senhor, toque ela agora. E que o seu coração arda, Senhor, de graça, como o meu ardeu quando encontrei com o Senhor a primeira vez. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é a minha oração. Muito obrigado se você ficou comigo até aqui. Até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.